Sou 10, a foca questionadora. E eu sou Karen, a sua assessora emocional. E aí, hoje nós vamos falar sobre pressupostos e subentendidos que geram conflitos. É isso aí, a maioria dos nossos conflitos vem de pressupostos e subentendidos que nós consideramos óbvios e nós julgamos a partir deles que todos deveriam saber. Então, se todos deveriam saber, como é que aquela pessoa está agindo dessa forma? E muitas vezes os pressupostos são a nossa história, a história que nós contamos a partir do que nós vivemos, a partir das nossas experiências. E os subentendidos é aquilo que a gente vai construindo dentro da relação. Então, eu aqui com vocês, eu poderia trazer o pressuposto de que vocês assistiram todos os meus vídeos e já sabem o que eu faço como assessora emocional. Ou que vocês já conhecem todo o meu passado, porque tem nos outros vídeos. Mas não é uma obrigação. Você pode ter chego hoje, neste vídeo, como o seu primeiro, e eu não ter me apresentado. E você fala, quem é essa louca que tá falando sobre linguagem, sobre pressupostos subentendidos, sobre análise de discurso? Eu sou formada em letras pela USP. O que isso pressupõe? Formada em letras, muita gente não consegue enxergar um pressuposto para isso e falar, vai ser professora de português. Ela deve ser professora de português. Não, eu não sou. E muitas vezes, por ser formado pela USP, eu carrego um sobrenome USP, que as pessoas costumam dizer. O que é esse sobrenome USP? Muita gente pressupõe que por eu ter cursado a USP, eu mereço mais respeito. Eu mereço algum crédito extra por ser uma faculdade que exige mais estudo para entrar e exige um determinado tipo de mentalidade para se formar. Então, quem não adquire essa mentalidade, quem não adquire minimamente a lógica uspiana, não passa de ano. Não passa de semestre, na verdade, porque lá são vários semestres em 5 anos. E mais do que isso, eu sou mestre através dessa faculdade. Mestre em literatura clássica japonesa. Aí as pessoas vão falar, mas é óbvio que ela foi fazer japonês, porque ela já fala japonês e sempre foi a cultura dela. Sim e não. Sempre foi a minha cultura, sem eu ter consciência de como essa cultura me formou. Eu, pessoalmente, detestava a cultura japonesa, porque eu não sabia o quanto ela estava já enraizada em mim, em minha educação e em meus pressupostos. E eu fui para a literatura clássica japonesa acidentalmente, porque eu não tenho fluência em japonês. O que eu tenho é esforço. Eu me esforcei para me formar em letras com formação em português e japonês. E esse esforço foi o mesmo que eu precisei para fazer minhas pesquisas de mestrado. Algo que muita gente não leva em conta, porque quando muitas pessoas que não precisam se esforçar para passar pelo curso pela graduação de japonês, porque já possuem uma fluência na língua, muitas vezes elas não vão para a pesquisa justamente porque exige um esforço que elas muitas vezes não aguentam. Elas não têm esse fôlego de pesquisar e de ir atrás a ponto de fazer o mestrado. E mesmo não tendo fluência para conversar sobre ou conversar em japonês, eu fui capaz, inclusive, de no mestrado fazer uma das disciplinas completamente em japonês, inclusive entregando o trabalho nessa língua. Por quê?
porque eu me esforcei e eu consegui, de alguma forma, encontrar a lógica linguística para a construção dos pensamentos e concatenação do texto nessa linguagem. Então, uma das primeiras coisas que eu aprendi em letras é que toda língua é formada por alguns pressupostos, por algumas visões que as pessoas, as falantes daquela língua, consideravam importante. Então, nas línguas, algumas visões são deixadas de lado em prol de outras, de acordo com a necessidade que havia na formação dessa linguagem. E de acordo com as novas necessidades, vão se formando as novas palavras. Isso é o que torna uma língua viva, ela estar sendo utilizada e ainda estar em transformação. E se mesmo as línguas que nós consideramos tão fixas e com tantos significados fixos, elas podem se modificar? Porque nós costumamos acreditar que nós não podemos mudar nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossas ações. Como nós podemos fazer com que nós continuamos sendo nós mesmos se nós acreditamos que nós somos esses pensamentos, esses sentimentos e essas ações, que muitas vezes não são ações, são apenas reações. Então, é aqui que entra a autoanálise, a autoconsciência. O que faz de uma língua uma língua? É a estrutura, a lógica dessa língua. As palavras, sim, tem um rol de palavras que nos levam a crer que essa língua é a mesma. Porém, existe português de Portugal, português brasileiro e português angolano. Por que existem essas diferenças de linguagem? Porque algumas palavras significam coisas completamente diferentes. Então, a base linguística é a mesma, porém, os pressupostos e o que foi vivido dentro dessas regiões são diferentes, criando uma cultura linguística diferente. Então, nós também temos uma base, uma estrutura que não é mutável, porque é a nossa essência, é a nossa alma, é o que nós consideramos essenciais para nós, é o que nós definimos por escolha e autoconsciência, que será o que vai reger a nossa vida. Isso se nós conseguirmos chegar a essa autoconsciência. Então, podemos mudar nossas ações, nossas decisões, nossos pensamentos, nossos sentimentos, que nós continuamos sendo nós mesmos. Porque não importa o que você faça, desde que você seja congruente com o que você é nesse momento. Então, as pessoas costumam julgar de acordo com os próprios pressupostos, os próprios subentendidos e os próprios óbvios. E é por isso que entram em conflito quando estão lidando com a realidade dos outros. Não é pouco dizer que cada um tem uma realidade, porque todos os nossos pressupostos são muito peculiares. Tanto é que mesmo irmãos com a mesma educação, com a mesma formação, passando pelos mesmos lugares, vão ter valores completamente diferentes, exatamente pela forma como eles enxergam o mundo. E nós viemos com essa visão diferente do mundo por um motivo, para nós manifestarmos, para nós sermos cada vez mais o que somos, e o que cada um é complementar ao que os outros são. Não devemos nunca nos responsabilizar pelos sentimentos, pelos pensamentos e pelas ações dos outros. O que é se responsabilizar por isso? É acreditar que nós é que poderíamos mudar, que nós éramos essenciais para essa mudança. Não, nós não somos. O que nós somos o que nós podemos ser, de fato, é ser empático.
é buscar escutar realmente os óbvios, perguntar esses óbvios, para que nós consigamos entender realmente o outro e nós consigamos termos autoconsciência, nós conseguirmos observar o que nós somos, para conseguirmos falar sobre o que nós somos capazes ou não de fazer. Eu, por exemplo, eu sei que tem algumas situações com as quais eu não consigo lidar. E aí, quando acontece algo que me leva a crer que vai chegar nessas consequências, eu aviso. E as pessoas costumam não ter essa consciência e acreditam que só de saber que existe alguma lógica, já automaticamente essa lógica é cortada. Não, não é. Existe um esforço que você tem para recontar as histórias com um novo olhar. Enquanto você não consegue recontar essas histórias do passado com um novo olhar, você não consegue mudar. Você não consegue mudar tudo só porque você quer. Porque isso tornaria a vida sem graça. Ter controle sobre tudo tornaria a vida extremamente previsível e sem graça. Porque o que nos tira o ar, o que nos traz brilho nos olhos são as surpresas e as coisas novas. Nós viemos aqui para aprender sempre novo. Nós viemos aqui para aprender a amar cada vez mais o diferente. Nós viemos aqui para agir cada vez mais com a nossa essência. Nós viemos aqui para termos cada vez mais consciência de quem nós somos, de quem os outros são e de como o universo funciona. Então, é isso. Eu vim aqui só para dizer: tomem cuidado com os pressupostos e os subentendidos. Tentem compreender exatamente o que você quer dizer e o que os outros estão te dizendo. Então é isso. Eu espero que vocês se maltratem menos, conversem mais consigo mesmos, compreendam suas partes, para que assim possam ser mais empáticos e melhores uns com os outros. Inclusive comigo, é lógico. Até mais.